tarde, gente. Eu sei que vocês ainda estão com a visualização da Ana Tereza. Tinha que ser depois de mim, porque depois da visualização me chamar, aí vai perder uma parte. Vocês já me conhecem, eu sou de uma casa espírita em Belo Horizonte que se chama Lar Fraternidade Maria de Nazaré. Ela é um abrigo com crianças e adultos com paralisia cerebral. Hoje nós estamos com 25 internos e estamos em pleno movimento de resguardo, porque essa semana ou a outra chega o nosso caçula, que eu não divulguei nada para ninguém, porque ele nasceu em junho e o hospital fez contato comigo, a vara da infância. Fizeram contato e eu falei, não vou contar nada para ninguém, porque lá vira uma empolgação quando vai chegar um bebê, que é uma coisa quase enlouquecedora, parece que todos são mães. E aí eu fiquei guardando para mim, e essa semana que conseguimos efetivar, então estamos neste estado. Quem foi em Belo Horizonte, quiser conhecer a nossa casa, teve um grupo daqui que esteve lá. Então quem quiser conhecer a nossa casa, fique à vontade que a gente marque essa visita. Vocês devem ter escutado em alguns movimentos que a gente vai, Emerson, aí o pessoal está fazendo campanha de fralda. E eu sempre coloco, quando eu encontro algumas pessoas lá na Casa Espírita, em Belo Horizonte, ô Emerson, e aí, como é que está lá no Lafran? Você está fazendo campanha de fralda até hoje? Eu respondo para ele, você acredita que os meninos estão fazendo cocô até hoje? Então, nós temos um acordo, eles fazem cocô e eu faço campanha de fralda. E quando eles pararem, eu paro também. Tá certo? E eles estão cumprindo fielmente e eu também. Então, agradeço vocês as campanhas, os movimentos que muito têm nos ajudado lá. Enfim, então vocês imaginem com o nosso tema consciência e evangelho. Eu fiquei pensando por que consciência e evangelho? Porque quando a gente faz referência a evangelho, a gente pensa nos evangelistas, o que é real. Porque o evangelho, a palavra evangelho, que vem do grego, ela significa boa nova, boa notícia. E é a partir dos evangelistas. Porque é a mensagem de Jesus. Só que a Bíblia, ela já traz para nós, anterior a Jesus, mensagem que a gente já deveria estar colocando em prática e a gente não conseguiu naquela época. E o exemplo mais claro para mim é quando a pessoa utiliza o palco da doutrina espírita para colocar que Jesus veio ensinar a amar o próximo como a ti mesmo. E Jesus, aliás, Jesus veio falar de amar o próximo como a si mesmo. Jesus não veio falar isso. Quem falou isso pela primeira vez para nós na história foi Moisés. Moisés, no Velho Testamento, em Levítico, no capítulo 19, no versículo 18, ele coloca para nós, não atentarás contra a vida do teu próximo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não atente contra a vida do outro, não atente. Não importa qual seja o contexto, não importa quem seja a pessoa, não importa se é questão política, econômica, social, não importa. Não atente contra a vida do outro, mas ame o teu próximo como a ti mesmo. 2000 anos aproximadamente, de 1700 a quase 2000 anos depois, Jesus vem para nós, lá no capítulo 5, no Sermão da Montanha, em Mateus, ele fala para nós, não vim destruir a lei. Ou seja, qual lei? A lei que Moisés trouxe. A lei, não vim destruir a lei, amar o próximo como a ti mesmo. Lá na frente ele fala para nós um novo ensinamento, amai os vossos inimigos. Amai os vossos inimigos. Mas olha, se a gente tivesse fixado a lição de Moisés, fixado, amar o próximo como a ti mesmo, a gente não tinha preocupado com o inimigo. Porque se eu vou amar o próximo, eu tenho que amar todo mundo. Eu não tenho que fazer distinção. A gente escolhe quem que a gente ama e quem que a gente não ama. Nós temos escolhas. Aí vem Jesus colocando para nós de amar o inimigo. Aí a gente fica pensando, será que o inimigo... Pense em um inimigo seu, pense. Não, eu quero que você pense em um inimigo. Um só, gente, é só um.
Não precisa trazer todos à baila, não. Pense em um inimigo. Acharam o inimigo? Se você tiver dificuldade, pensa no seu marido, na sua esposa, vai ficar mais fácil. Pensa. Tem uns que estão agarrados no marido e agora está assim, continua ou largo? Pensa. A gente, quando Jesus falou, amai os vossos inimigos, a gente pensa na outra figura. Gente, a orientação já veio lá atrás. Amai o próximo como a ti mesmo, sem distinção. Qual é o inimigo que a gente tem que Jesus pede para a gente amá-lo? Qual é o inimigo que a gente tem? A gente. A gente. Obras póstumas, item 58. O homem é o obsessor de si mesmo. Nós idealizamos, nós construímos o próprio processo de autodestruição nesse movimento. Porque a gente está procurando inimigo lá. E o inimigo que está aqui? E o inimigo íntimo? Esse inimigo, ele está incomodando a gente dia a dia. Porque esse nos acompanha. Vocês querem ver? Eu gosto de dar um exemplo simples, que muitos de vocês já conhecem. Um exemplo simples. Que dia é hoje? 22 de novembro. Quem mentiu de julho para cá, levanta a mão para mim. Tá pouco? Não. Tá mentindo agora? Vai inaugurar o segundo semestre hoje? Não acredito, não. Eu vou dar um exemplo para vocês. O seu celular tocou. Aí você olha. É fulano. 4 horas depois você retorna e fala assim, só agora que eu vi sua ligação, o que é isso? Eu vou perguntar de novo pausadamente. Quem mentiu de julho para cá, levanta a mão. Ó, já melhorou. Porque se vocês não levantam a mão, eu vou achar que vocês estão espiritualizados demais para a gente estar aqui fazendo palestra, esse povo angelical. Tá claro? Você imagina, essa mentirinha é o nosso inimigo. O nosso inimigo, gente, são em construções simples do dia a dia. Simples. Faz um acordo com você. Faz um acordo. Amanhã, domingo, você vai levantar, veja bem, amanhã, domingo, você vai levantar e não vai se irritar com nada. Faz um acordo consigo. Nem com horário, nem com relógio, nem com celular, nem com alguma informação que chegar, nada. Se proponha um dia de paciência. Um dia. Segunda-feira você desconta. Se propõe um dia e a gente vê o tanto que é difícil sermos amigos de nós mesmos. Quando Jesus propõe amai os vossos inimigos, e aí a gente está falando verdadeiramente do Evangelho, faz uma autoavaliação. Faz uma autoavaliação. Como está o seu estado íntimo? Quais dificuldades que estão te tumultuando? Quais dificuldades que estão te impedindo de caminhar? Quais relações que estão atropelando a sua estrutura íntima? Olha esse inimigo. A irmã Dufour, no livro Reforma Íntima Sem Martírio, ela coloca para nós no capítulo 13, respeito à amizade com o homem velho. Ela pede para a gente amar o homem velho, para a gente olhar essa criança da visualização. Não é para a gente desprezar, porque nós somos o resultado do que nós plantamos ontem. E eu preciso reconhecer as dificuldades que eu tenho para que eu faça movimentos de mudança. Ou seja, não é só entender o Evangelho, estudar o Evangelho, divulgar o Evangelho, ler o Evangelho. E aí eu quero estabelecer com vocês uma diferença entre conhecimento e consciência. Isso que nós estamos fazendo aqui, é conhecimento ou consciência? Isso aqui. Conhecimento. A construção teórica, a leitura, a troca, a reflexão, o registro, a avaliação.
Isso tudo é conhecimento. Quando eu saio daqui e coloco em prática a consciência, Eurípides Barçanufo coloca para nós que os espíritas estão chegando no plano espiritual recheados de conhecimento, mas sedentos de amor. Porque a gente não está conseguindo colocar em prática o tudo que a gente conhece. Então imaginem vocês, aí se a gente fala de evangelho, eu vou além daquilo que Moisés trouxe, que é amar o próximo como a ti mesmo. Ame os teus inimigos, se ame. Mas como é que eu vou exercer esse movimento de auto-amor? Vamos fazer uma avaliação para a gente entender como que funciona e como é que está a nossa relação se a gente se ama. Veja bem, vamos pegar um exemplo lá atrás. Nós temos lá na química, lembra lá da química? O clorito, quando vão colocar a molécula para não eclipsar, para não colapsar a célula, não colapsar o átomo, não colapsar a molécula, eles pegam pequenas partículazinhas para estar formando a medicação, o composto. Então você tem hipoclorito. Se vai colocar um pouquinho mais de átomos, vira clorito. Um pouquinho mais cloreto. Um pouquinho mais clorato. Quando chega no limite de átomos para não colapsar aquela célula, eles vão colocar uma quantidade que vai se chamar per. É o perclorato. Então você tem o hipoclorito, o clorito, cloreto, clorato, perclorato. É o limite. Você tem o manganato, você tem o permanganato, você tem o permanganato de potássio. É o limite que está sendo colocado. O per tem essa conotação do mais. O per. Esse mesmo per, trazendo para a nossa linguagem, você corre um trecho e você percorre esse trecho. Você corre esse trecho de novo. Você faz um texto e você perfaz esse texto. Você lê, você reescreve. O per tem essa conotação do mais. Tem uma coisa que está feita. Quando você está satisfeito, você vai lá e corrige. Se você está insatisfeito, e você vai corrigindo, até ficar perfeito. Mas já estava feito. Então o per tem essa conotação a mais. Quem ama, doa. Quando você quer o limite do amor, você perdoa. Então o perdão tem essa conotação. Quando Jesus fala, perdoai, o que você está fazendo além? Quando falamos em amar os vossos inimigos, como que nós estamos nos amando? Será que nós estamos nos perdoando? Por quê? No fundo, a gente ainda tem mantido movimentos de autoagressão. Estamos falando de consciência e evangelho. Se consciência é a prática, já não é o discurso, como que nós estamos colocando isso em prática? Movimentos simples de autoagressão. Quando a gente mente, a gente se agride. Porque Jesus não ensinou a mentir. Emerson, mas tem umas mentirinhas, né? Porque a gente tem. Como é que a gente dá o nome? Mentirinha saudável, mentirinha louvável, mentirinha salvadora. A gente dá tudo quanto é nome para mentira quando a gente quer mentir. Aí o Divaldo Franco perguntou para Jesus assim, perguntou para o Chico, Chico, você mente? E aí o Chico olhou para ele e falou assim, não, meu filho, eu adio a verdade. Porque a mentira é a verdade que há de vir. Então ele não mente. Mas veja, são pequenas agressões. Você sabe, e do dia a dia, gente, eu peguei esse exemplo da mentirinha, mas é do dia a dia. Você sabe o quanto que você precisa para ficar bem de saúde. Você se alimenta.
Aí você vai e se alimenta de novo. Aí você vai e repete. Aí você abraça o processo da gula. O que é isso? Autoagressão. Você toma o café da manhã e você sabe como que está a sua saúde. Chega uma hora na vida da gente, que você está sentado lá no café da manhã, que tem menos alimento e mais medicamento. Estou nessa fase, vocês estão nessa fase? Vai chegar uma hora que nós temos menos bíceps e mais pânceps. Olha, a gente está em processo de despedida. Quando é que a gente vai parar de se agredir? Nós não sabemos quando iremos, mas sabemos que iremos. Quando é que nós vamos parar de nos agredir? Quando que a gente vai parar? O que está faltando? No livro Sol nas Almas, no capítulo 58, André Luiz coloca para nós assim: o Espiritismo não é uma simples religião como as demais. É um método de viver. Atenção. O Espiritismo não é uma simples religião como as demais. É um método de viver. Como que nós estamos utilizando essa metodologia na nossa vida? A gente sabe, olha, a gente sabe que a bebida faz mal. Todos nós sabemos. Os espíritas, já sabendo, não, mas é só um pouco. A gente está justificando para quem? Para o mentor. O mentor não está preocupado com isso, gente. Ele está preocupado se a gente absorver o conhecimento. Isso ele está preocupado. Absorvemos? Absorvemos. Aí tem gente que justifica. Não, sabe por quê, André Luiz? Não, André Luiz aconteceu lá, mas foi naquela época. Gente, o livro mais lido, o romance mais lido da doutrina espírita é Nosso Lar. Todo mundo sabe. O André Luiz passou por consequências, sendo que ele não era alcoolista inveterado. Ele não era. Socialmente. Para que a gente faz isso? A gente sabe que o tabaco traz prejuízos. Mas eu não consigo. Será que você luta? Por quê? Porque são movimentos de autoagressão. Se a mentirinha é uma autoagressão, a gula é autoagressão, o álcool é autoagressão, o tabaco é autoagressão. Por que nós fazemos? E eu normalmente dou esses exemplos porque é mais fácil ficar livre deles do que do ciúme. É mais fácil ficar livre deles do que da vaidade. É mais fácil ficar livre desses exemplos que a gente está dando do que da intolerância, da rigidez, da agressividade. Então, amar os inimigos é amarmos-nos dia a dia. O tempo todo é a gente fazer esse movimento. O Espiritismo não é uma simples religião como as demais, é um método de viver. Um método. Utilizemos em nosso favor, a gente está aqui para isso. Aí vem despertar da consciência. Será que estamos nos despertando ou a gente vai chegar? Eu costumo indicar as pessoas para fazer uma leitura dos Mensageiros. Leia, é o segundo livro da coleção de André Luiz, leiam os Mensageiros, porque são observações simples de orientações simples de pessoas que estiveram na Terra, que chegaram no plano espiritual e se assustaram com o que viram. Se assustaram com os primeiros contatos, se assustaram com as relações. Mas é porque eu achei. É porque eu pensei. Não, para. A gente está com tudo isso em nosso favor. A gente está arranjando um jeito de justificar. Aí a gente veio para a casa espírita. Vou pegar o nosso exemplo de hoje aqui. Hoje a gente está nesse processo já que é a integridade do ser, é a inter-relação das relações, é o envolvimento com o outro. Qual é o principal movimento nosso que a Terra está nos convidando hoje? Chama-se acolhimento. E a gente está com uma dificuldade de acolher o outro na sua dor. A gente olha para o outro e a gente preocupa em apontar para ele o engano dele. Gente, deixa eu falar com vocês. O Papa Inocêncio III, ele pede Francisco para fazer uma oração por ele.
O Papa Inocêncio III foi um dos grandes promovedores das cruzadas. Ele pede Francisco de Assis para ir visitá-lo e fazer uma oração por ele. Francisco, quando vai conversar com ele, Francisco começa a falar com ele. A gente sabe que você foi um grande líder da igreja, mas você promoveu muitas atrocidades. Tem envolvido as pessoas e tem mandado para a guerra, e mulheres, e crianças, e idosos. Na hora que ele começou a falar para o Papa, chamando a atenção dele, Jesus aparece para Francisco. Francisco, ele está te pedindo uma oração. Só a oração. E aí ele começa a orar para o Papa, que estava inerte, ele já não estava levantando mais do leito em função das dores e do corpo feridento, ele já não dava conta mais de sair do leito. Então, ele faz a oração que hoje nós conhecemos como oração de São Francisco. Ele faz a oração para o Papa. Nesse momento, Jesus se afasta e se aproxima o Papa Telésforo, de grande luminosidade, e vai abençoando e dando um passe, enquanto Francisco de Assis estava fazendo a oração. E nós vamos aproveitar esse momento para fazer essa oração, cantando: Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde o desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Quando Francisco de Assis terminou a oração, ele olhou para o Papa Inocêncio III e falou: em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te deste leito e anda pelo quarto. Deu as mãos para ele e os dois caminharam pelo quarto, e depois Francisco deixou que ele caminhasse. E ele começou a sorrir e começou a agradecer a Francisco. E aí ele abraça Francisco e Francisco fala para ele assim: agora retorne para o leito. Retorne para o leito para que você se restabeleça do mal-estar que você ainda está sentindo. Imaginem vocês que quando Francisco falta com acolhimento diante de um dos algozes no período das cruzadas, a primeira e única orientação de Jesus: Francisco, ele está te pedindo uma oração. É só a oração. Ou seja, o que Jesus estava dizendo para ele? Orar por ele. Atenção, gente. Orar não é rezar por ele. Nós estamos acostumados a rezar.
Ele pediu para orar por inocêncio. Ah, mas tem diferença? Tem diferença. Nós aprendemos a rezar. Aprendemos ou não? Todo mundo aqui reza? Com frequência. Raríssimos de nós oramos. Porque rezar é repetir. Do latim, rezar é decorar. Repeto. Você imagina, a gente aprendeu a rezar. Quem ensinou para a gente a rezar? Ah, aqui, mané, os pais. A igreja. Tem nada de os pais. A igreja ensinou para os nossos pais, que os nossos avós ensinaram para a gente rezar. Vocês lembram disso? Eu estudei no colégio católico da 5ª à 8ª série. E era muito legal, porque eu pecava. Aí eu ia lá e confessava. E era muito legal, porque eu confessava, o padre falava comigo assim, agora você vai ali, reza 3 Pai Nosso, 2 Ave Maria, você está perdoado. Era muito bom, porque na semana seguinte eu pecava de novo. Ô, gente, isso era uma beleza. Aí eu pecava e rezava, pecava e rezava, pecava e rezava. Nós aprendemos a rezar, repetir, repetir, repetir. Mas Jesus, hora nenhuma, fala para a gente de rezar. Novo Testamento, capítulo 6, ainda no Sermão da Montanha de Mateus. E quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta. E orando, não useis de vãs repetições. E vós orareis. Assim, o tempo todo Jesus fala em orar. Porque oro, do latim oro, significa lábio, oralidade. E a boca fala o que o coração está cheio. É a própria fala de Jesus no capítulo 6 de Marcos. A boca fala o que o coração está cheio. Mas o rezar, a gente não fala da alma. A gente só repete. Quando Jesus pede para Francisco, ora para Inocêncio, ou seja, fala do coração. Daí surgiu a oração de São Francisco, que a gente acha que é uma criação da igreja, não é. Então, imaginem vocês, como que nós podemos nos acolher. E a Ana Teresa falou do acolhimento da criança, fazendo uma autoavaliação, cada um deve ter feito a sua nesse momento, quando vai lá na criança interior, mas ainda falando da criança desta encarnação. Quando a gente pega algumas viciações, você está fazendo uma autoavaliação do homem velho. Se acolha. Descubra que existe esse mal-estar, descubra que existe essa dificuldade, descubra, entenda que você está carregando aquele transtorno, entenda que você carrega aquele incômodo, isso é ótimo. Uma pessoa ligou lá para minha casa para marcar palestra, eu não estava, minha esposa atendeu, e aí ela perguntou assim, Gladys, deixa eu aproveitar que o Emerson não está, e posso fazer uma pergunta? Pode. Aqui, o Emerson faz tudo aquilo que ele fala na doutrina espírita? Ela falou assim, não faz não. Ele não faz, mas ele está lutando muito. E a gente aqui em casa anda miudinho para poder colocar isso tudo em ação. Porque a nossa questão, gente, não é se a gente está fazendo tudo que a gente lê, tudo que a gente estuda, não é. É se a gente está lutando para colocar isso em prática. Porque é essa luta que nos diferencia do passado. É essa luta. Nós não conseguimos ainda, mas a gente estuda, a gente lê, a gente divulga e vamos para a luta. É assim que funciona. Então você imagina, se nós dermos conta de fazer esse acolhimento no nosso estado íntimo, fica mais fácil acolhermos os companheiros da casa espírita. Fica mais fácil acolhermos os companheiros de outras religiões e aqueles que nem têm religião nenhuma. Que erroneamente eles ainda falam que são ateus. Gente, é óbvio que não existe ateu. Porque para existir o ateu, porque o ateu fala que Deus não existe. Para existir o ateu, é porque Deus já existe. Como é que vai ter ateu se Deus não existisse? Ninguém precisa inventar isso. Porque eu sou ateu. Aí entra você querendo provar para ele que Deus existe. Para de boçalidade, para. Não tem que provar nada para ninguém. Só dele ser ateu é porque Deus já está.
Por que que existe o escuro? É porque tem o claro. Por que que existem as cores? Ô, gente, imagine vocês, se um ateu existe é porque Deus está presente. Ninguém inventar ateísmo se Deus fosse ausente. Então, acolha. Se a gente se acolhe, fica fácil. Se a gente não se acolher, a gente não dá conta de acolher quem está do nosso lado. E aí vem, como que eu vou colocar em prática tudo isso? Lá no Sermão da Montanha, o capítulo 7 de Mateus, os capítulos 5, 6 e 7, Mateus tem um Sermão da Montanha mais completo dos 4 evangelistas. São 3 capítulos dos 4 evangelistas, os capítulos 5, 6 e 7 em Mateus. Mateus coloca para nós assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, por onde muitos entrarão. Entrai pela porta estreita. E o irmão José tem uma colocação muito interessante, que ele fala assim: atentemo-nos que a porta é estreita a tal ponto de passar um de cada vez. Ou seja, nós não vamos levar ninguém. A porta é tão estreita que só passa um. Ah, mas eu queria levar meu marido, minha esposa, meus filhos, minha sogra, não, a sogra não. Os vizinhos, eu queria levar todo mundo. Gente, não tem jeito não. Passa um de cada vez, um. E a Joana de Ângeles coloca para nós de forma tranquila: se você, no final desta encarnação, der conta de se salvar, já está de bom tamanho. Só para nós entendermos o tamanho da dificuldade. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, por onde muitos entrarão. Olha o momento que nós estamos vivendo no planeta. Olha o momento. Vamos dividir a Terra em 3. 1/3, 2/3, 3/3. Se poucos entrarão, quantos vão entrar? 1/3. Só 1/3. E aí você começa a fazer as contas. Se você está nos 2/3, você está nada no 1/3. Oi, mas não pode aumentar um pouquinho, não cabe, a porta é estreita. Vai passando de um em um, e até que a fila passe, todo mundo 1/3. Mas é só 1/3? 1/3. Velho Testamento. Vamos antecipar um pouquinho no Evangelho, porque isso está no Evangelho de Jesus. No Evangelho de Jesus. Velho Testamento. Zacarias, que escreveu o seu Evangelho, o seu livro, entre 519 e 523 antes de Jesus. No capítulo 13 de Zacarias, ele fala: 1/3 da terra se salvará. Olha, ele está jogando futuro. 2/3 nela perecerá. Ô, gente, 1/3 se salvará, 2/3 perecerá. 1/3 significa os que vão passar na porta estreita. 2/3, aí vem a fala de Jesus de novo. No capítulo 7, nos versículos 13 e 14. Muitos de vós não se salvarão. A orientação dele. A gente está esperando o quê? Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, por onde muitos entrarão. Quão poucos de vós passarão pela porta estreita da salvação? Está lá no Evangelho de Mateus. 1/3, 2/3, 3/3, 2/3 da terra não tem condições de continuar no planeta a partir do movimento de regeneração. Mas, se a gente ainda tiver dúvida, será que essa interpretação não está errada, não? Telésforo, Livros Mensageiros, capítulos 5 e 6,
Telésforo, conversando com espíritos que estão daqui na Terra e foram em sonho para uma reunião, conversando com futuros reencarnantes, ele fala, a maioria dos que estão em contato com o planeta não estão em condições de continuar a partir da regeneração. Capítulos 5 e 6 do livro dos Mensageiros. A maioria, 1/3. Eu acho que agora vocês até se chocaram, até para responder está difícil. 2/3. A mesma colocação o Dr. Bezerra de Menezes faz no livro Herdeiros do Novo Mundo, quando ele coloca, um espírito chega para ele e fala assim, Dr. Bezerra, nesse movimento de transição, não tem jeito de uma pessoa ficar lá escondida. Aí o Dr. Bezerra fala assim, imagina a Terra como um grande farináceo. Imagina então a Terra, gente, um grande recipiente de farinha de trigo. E lá no fundo daquela pessoa que está escondendo, em meio às suas mazelas, é uma limalha de ferro, lá no fundo. Aí ele fala assim, o planetão que guarda sintonia com a Terra, à medida que ele vai se aproximando, o planetão é um grande imã. E aí aquela limalha começa a se agitar, e daí a pouco ela se desloca. Esse grupo que não tem condições de ficar no planeta, Joana de Ângeles, na mensagem A Grande Transição, ela coloca para nós, estão sendo recambiados lentamente para outros planos de trabalho. Recambiados, vai desencarnando e não volta mais. O nosso momento é hoje. Então, quando a gente fala se acolher e acolher o outro, o que nós estamos fazendo para mudar o nosso estado íntimo, para conviver com as pessoas de forma saudável? Por quê? Porque devagarinho, aqueles que não se envolver com o bem, é hora de sair. E aí, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, intitulado Os Trabalhadores da Última Hora, ele coloca para nós assim, é hora de sacrificar as vossas ocupações fúteis. O que é sacrificar a ocupação fútil? Vou pegar um exemplo simples. Vocês sabem quanto tempo o brasileiro está ficando no celular por dia, em média? Alguém faz ideia? 6 horas, está muito otimista, eu até gostaria. Em média, o brasileiro está ficando em média 9 horas e 32 minutos por dia no aparelho. Será que são 9 horas e 32 minutos úteis? O Brasil, gente, está em segundo lugar no mundo das pessoas doentes com o aparelho. Segundo lugar no mundo. Até os pássaros se agitaram. Viram? Como é que ele está? Olha, até ele se agitou e ele está assim, como é que eu saio desse inferno? Porque nós também não sabemos. 9 horas e 32 minutos. O Brasil só perde para a África do Sul, que está 9 horas e 38 minutos. O Brasil está 6 minutos atrás da África do Sul. 6 minutos. E aí o Evangelho propõe, é hora de sacrificar as vossas ocupações fúteis. Preste atenção o que é bom, o que é importante, o que é saudável, para a gente cumprir. Preste atenção, nosso tempo é curto. Quanto tempo ainda temos? O que nós podemos fazer? Ele é útil, ele é extremamente útil, mas será que nós estamos sabendo dar o verdadeiro valor que essa utilidade nos prestigia? E aí a gente vai buscando o jeitinho. Eu volto na orientação de André Luiz. O Espiritismo não é uma simples religião como as demais, é um método de viver. A gente vai buscando dar jeitinho. Um exemplo. Minha filha caçula, quando estava com 12 anos, em Belo Horizonte, nós temos a Comeb.
Aqui tem, é o EMEG, o encontro de mocidades do carnaval, né? Em Belo Horizonte é Comeb, Confraternização das Mocidades Espíritas de Belo Horizonte. Minha filha com 12 anos falou assim, pai, eu quero ir para Comeb, pai. Ô filha, mas que coisa boa, né, que você quer ir para Comeb. Então ano que vem você vai. Ela falou, não, eu falei assim, em 2000 e tal você vai, daqui a 2 anos você vai. Porque ano que vem a inscrição já está pronta. Não, pai, a inscrição está aberta. Filha, mas veja, você tem 12 anos e para estar na Comeb tem que ter 13. Pai, deixa eu te falar uma coisa. Eu já vou fazer 13. Filha, mas você ainda não fez. Está faltando 8, 9 meses, né, para você fazer. Pai, mas eu já vou fazer. Eu falei, filha, e se você desencarnar primeiro? Ela falou, pai. Eu falei, filha, você não tem como isso, ainda não fez 13 anos. Pai, eu sei da doutrina, pai, eu nasci no lar espírita, eu assisto o culto no lar desde o ventre da minha mãe. Pai, eu falei, filha, se você assiste, já está desde o ventre, então não é nem que você me falar isso. Pai, conversa lá na coordenação, pai. Pai, se você falar que é a filha do Emerson Pedersoli, eles vão deixar, pai. E eu olhei para ela ali e eu vi a corrupção nascendo. É assim que nasce a corrupção, gente. Eu olhei para ela e falei assim, filha, eu não vou fazer isso. Pai, é só você usar o seu nome. Filha, eu não vou fazer isso. E aí ela teve a cartada derradeira. Pai, eu com 12 anos, carnaval, eu não participando de encontro, sozinha por aí. Filha, você não estará sozinha. Nos encontros de carnaval que eu tiver palestra e tiver famílias, você vai comigo e com a sua mãe. Naqueles que não tiver família, são só adultos, você vai ficar com a sua mãe, ajudando a ela a cuidar do seu avô e a sua avó, porque o seu avô está em um quadro muito adiantado de Alzheimer. Então, filha, você não está sozinha. Enfim, no ano seguinte ela foi para a primeira Comeb. 19 anos, pandemia. E aí eu estou vendo, vocês já sabem, eu não respondo nada no celular. Nada. Eu não falo nada, só quando a pessoa me pergunta alguma coisa. Eu falo, cadê Eurípides? Está escondido. Eu falo alguma coisa? Quem já mandou usar para mim, tenha. Não respondo nada no celular. Não dou joinha. Não. Deve ter sido clonagem. Eu nem joinha, eu não sei nem aonde ele está no celular. Eu não respondo nada. Deve ter sido um clone. Ah, eu fiz isso. Olha como é que eu estou mudando. Gente, eu acho que a perfeição está chegando em mim. Ótimo. Então, está vendo que de vez em quando aparece uma alma que eu respondo? Eu já estou melhorando. Por quê? Eu não respondo nada. Essa pessoa manda uma coisa, manda outra, manda mensagem, manda... Bom dia. Eu não falo nada. Pois é. Melhorei. Deve ter 2 semanas. Já tem. Gente, eu estou renovado demais. Porque aí, voltando lá na minha família, estava lá minhas filhas conversando. Como eu não respondo nada, grupo da família, 5 pessoas, eu, minha esposa e minhas 3 filhas. E elas conversando. Eu não falo nada. Eu só falo quando falo assim, pai, e tem que ter um ponto de interrogação no final. Se não tiver interrogação, não é para mim. Não falo nada. E aí eu estou vendo elas comentarem entre elas. Então eu fico 3 meses, 5 meses sem falar nada no grupo. Aí alguns amigos falam assim, Emerson, qual a sua função no grupo? Eu falei, silenciar o grupo. Não aguento, não. E aí eu estou vendo elas conversarem. Meninas, comprei 2 caixas de máscara da Shopee. A Shopee mandou 10. E aí ela pegou e ofereceu para a irmã. Leva para o escritório. Ofereceu para outra. Leva para o estúdio, eu só preciso de 2. Aí eu entrei. Filha, ligue para a Shopee e veja como você faz para pagar as 8 caixas a mais que vieram. Ou como você faz para devolver as 8 caixas a mais que vieram. E aí minha filha chegou e falou assim, uma delas falou assim. A outra irmã respondeu assim, papai está lendo. Que elas acham que por eu não responder, eu não leio nada, né? Eu leio. E aí,
Quando eu cheguei em casa à noite, falei assim, filha, você ligou para a Shopee? Liguei, pai. Eles até me deram os parabéns, pai, mas os parabéns é para você, tá? Porque, pai, eu não ia fazer isso não, mas eu fiz. Você pediu? Eu fiz. Eles falaram assim, você está de parabéns, que é a primeira vez que alguém liga para a Shopee para devolver o que foi a mais, ou para perguntar quanto custou para pagar, porque as pessoas ligam, ou para reclamar porque não foi, ou para reclamar porque foi errado. Então você está de parabéns, você é honesta, pode ficar para você, pode ficar para você. E aí ela ficou feliz, falou, pai, os parabéns é para você. Eu falei assim, filha, você chamou a atenção da pessoa do Shopee? Pai, por quê? Eu falei, filha, primeiro motivo, ele está te dando os parabéns por você ter sido honesta, nós temos que parar com isso nesse país. A gente está tão acostumado a ser desonesto que quando aparece um honesto, a gente vai lá e dá um abraço nele, parabéns, ser honesto. E o segundo motivo, ele não pode te dar o que não é dele. Ele não pode te dar. Não é dele. Por que ele está te dando de presente? Aí ela olhou para mim e falou assim, pai, é difícil demais conversar com você. É difícil, gente, porque nós estamos acostumados a tirar vantagem de situações que a gente não tem que tirar vantagem, tem que parar com isso. Então imagine o contexto que nós estamos inseridos. São coisas simples. E aí eu volto, o Espiritismo não é uma simples religião, é um método de viver. Quantos de nós estamos envolvidos com banalidades? E aí Benjamin de Israel foi primeiro-ministro da Rainha Vitória entre 1872 e 1878, e ele desencarna em 1882, e ele coloca para nós, a vida é muito curta para ser pequena. Nós estamos, parece uma frase sem sentido, a vida é muito curta para ser pequena, nós estamos apequenando as nossas relações, daqui a pouco a gente está de saída. A vida é muito curta, o que nós podemos fazer para melhorar as nossas relações? O que nós podemos fazer para oferecer o melhor da gente naquela relação? Eu não vou despertar no outro movimentos de mudança. Eu não vou despertar, porque o movimento de mudança é dele. Mas eu vou fazer movimentos de mudança. Em meio ao meu movimento, ele poderá observar, mas eu tenho que ficar atento ao meu. E se ele despertar, é uma questão dele. E muitas vezes as pessoas falam assim, por sua causa eu. Aquele exemplo que você deu na palestra, eu. Ótimo. Mas a gente não está salvando ninguém. A gente tem que dar conta de se salvar. O movimento de conscientização nos convida à autoavaliação. O movimento nos convida à autoavaliação. Avaliemos-nos todos os dias. Eu dei um exemplo simples. Se amanhã você der conta de acordar e não se irritar com nada e com ninguém, se você der conta de fazer isso amanhã, você vai sentir um bem-estar tão grande à noite que você vai repetir isso na segunda, e vai repetir na terça, e vai repetir na quarta. A vida é muito curta para ser pequena, banalidades a gente está discutindo, a gente perde a paciência, a gente rompe contato. Eu já tenho amigos que já estão sofrendo porque o Natal está chegando. Não pela confraternização, porque vai ver irmãos que já estão sem conversar 2, 3, 5 anos. Eu tenho famílias que estão em dissensão desde a primeira eleição, quando estava Bolsonaro e Lula. E eles estão em confronto. Não é conflito, gente. Conflito é manifestação de ideias diferentes. Confronto é quando você acusa, quando você agride. Eles estão em confronto. 5 pessoas de uma mesma família. Todo Natal é sofrimento. Por quê? Porque eles têm que fingir que está tudo bem. Imagina, se a vida é curta, o que a gente está esperando para fazermos o melhor? O que a gente está esperando? E aí eu não podia deixar para vocês fazerem comigo essa reflexão quando a gente traz a colocação do poeta que fala para nós sobre a valorização da divindade na nossa vida, no nosso dia a dia, nas nossas relações, valorizar essa presença divina no seu momento mais simples. E se nós não dermos conta de orar, que a gente medite.
quando ele coloca para nós quem foi que fez o sol. Tão vivificador, com sua luz tão brilhante, cheia de fulgor, os trilhões de estrelas que cintilam nos céus, e as nuvens vaporosas como densos véus, a mecânica celeste, o arcano profundo, da eterna ciência que equilibra os mundos, dos micro-organismos em desenvolvimento aos orbes gigantescos em deperecimento, do átomo à nebulosa, da ameba ao serafim, e a origem das coisas que nunca terão fim. Quem foi que fez a virtude impoluta que não se modifica, e a possante energia que a tudo vivifica? Quem foi que fez a primavera, o outono, o inverno, o verão? Fez a chuva, o vento, o raio e o trovão, o perfume das flores, o som, a luz, o ar, os campos, as florestas, a terra, o céu e o mar, o infravermelho, o ultravioleta, e fez da lagarta surgir uma bela borboleta. Os clarões da luz do sol, do pôr do sol, o cantar do rouxinol. Quem foi que fez as feras bravas, a asa do inseto, a beleza de um ninho, deu agilidade incrível à fuga saltitante? E fez o passo leve e tardo do elefante. E o colibri, com a sutileza, sugando o mel das flores com tal delicadeza, o tatu escavando a cova em que se abriga, e a faina inesgotável da minúscula formiga, o inquieto macaco, o fogoso corcel, e a abelha trabalhando na construção do mel. Quem foi que fez a ostra, o golfinho, o tubarão, a baleia, e fez a engenhosa aranha tecendo a sua teia? E o instinto de conservação, como bússola infalível de orientação, guiando com acertos irracionais, sem nunca transgredir as regras naturais. As maravilhas do reino mineral, o leito onde repousa o reino vegetal, os prodígios da animalidade, um elo mais acima, a nossa humanidade e tantos outros reinos que nós desconhecemos. Sistemas de mundos que nem nos apercebemos, os gênios tutelares, arcangelicais, imersos nos segredos dos planos siderais. Que maravilha é essa que eu não posso descrever com todo o dramatismo que eu pudesse ter. Artista ímpar e inimitável, sublime e ilimitado. Me ponho de joelhos e contemplo abismado e pergunto a mim mesmo com estupefação: quem criou tudo isso com tanta perfeição? Quem dá sem perder nada e paga sem dever, e a tudo movimenta sem nunca se mover, formando e transformando, criando e agindo, governando e dirigindo? Quem tem tanto poder?